Tiago. Qual que é a campanha que nós estamos fazendo? Nós temos esta quinta e a próxima para encerrar a campanha do concerto. E é uma campanha para quem quer entrar o ano de forma que Deus tenha liberdade de abençoar. Mas Deus não é aquele que tem sempre a liberdade de fazer o que Ele quer? Você acha que se Deus, desse ponto de vista que estamos falando, tivesse a liberdade de fazer o que Ele quer, todos nós não estaríamos batizados com o Espírito Santo e cheios da graça de Deus? Deus nos deu livre-arbítrio. Então tem certas coisas que Deus espera de nós, para que Ele possa fazer. Então Ele quer socorrer os cansados e oprimidos, sim ou não? O que Ele fala? Vinde a mim. Ele não vai, Ele está dizendo venha, eu tenho. Você está com sede? Ele disse o quê? Quem tem sede? Venha a mim. Se Deus tivesse a liberdade, Ele teria salvo todos, libertado todos, enchido todos e usado todos. Só que Ele nos deu livre arbítrio. Nós precisamos de consertar nossas vidas diante dEle, para que Ele possa ter então a liberdade de nos abençoar. Mas Ele não é o Todo-Poderoso? É. Eu preciso tirar essa dúvida aí de você. Ele é o Todo-Poderoso, sim. Se Ele quiser fazer, Ele faz o que Ele quiser. Mas tem pessoas aqui que, se Deus fizer isso, vai desviar com 1 mês. Deus está esperando muitas coisas da nossa parte para poder ter a liberdade de dar aquilo que não vai nos prejudicar. Tem muitas pessoas que, se Deus der um salário de 10 mil por mês, desvia. Mas Deus tem vontade de fazer isso. Se Deus tivesse a liberdade, dentro desse ponto de vista que estamos falando, não vamos me chamar de herege. Se Deus tivesse a liberdade, irmãos, Ele abençoaria a igreja e prosperaria em tudo. Daria para todos nós salários enormes. Porque o dízimo abençoaria a igreja e ela poderia fazer obras missionárias no mundo todo. Deus beneficiaria tudo com isso. Só que muitos de nós, a maioria, desviaria com salários altos. Passaria a maltratar irmãos, passaria a desprezar outros. Deus sabe o que está fazendo. Vamos para a Bíblia Sagrada, o livro de Tiago, a Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 18. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Palavra de Deus. Senhor, temos o esboço, temos a porção da palavra, mas queremos que seja o Senhor que fale conosco. Seja o Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua liberdade de ser Deus em nós, para nós e no meio de nós. Seja isto que se cumpra, pois nós nos rendemos ao teu querer e rogamos, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento dando glória a Deus.
Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida e discutida, foi muito debatida, né? No início da questão, se este livro entraria ou não no cânon sagrado, muita coisa aconteceu, mas o nosso Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. Durante 30 anos, aliás, 33 anos, ele não vai se converter ao lado de Jesus, o seu irmão biológico. Mas, depois que Jesus opera, o Espírito Santo age na vida de Jesus, ressuscita dentre os mortos, e Jesus aparece para 500 e para Tiago, há uma conversão genuína na vida de Tiago. E tamanha conversão que ele passa a ser, na verdade, o líder da igreja. Muitos na tradição dizem que Pedro foi o líder, mas equivocam-se, porque o líder é Tiago. Capítulo 15 de Atos fica configurado, fica claro essa liderança de Tiago com a igreja em Jerusalém e assim a igreja cristã da sua época. E Tiago vai trazer essa epístola, irmãos, que é a carta que mais tem menções dos ensinamentos de Jesus, que mais tem menções dos ensinamentos do Sermão do Monte. Ela é conhecida entre os estudiosos como os provérbios do Novo Testamento. Tamanha sabedoria, as indicações, as direções para os comportamentos. E Tiago é conhecido como o Amós do Novo Testamento, porque ele trata a questão dos pobres e etc. Então essa carta, que foi escrita em torno de 45 a 49, é trazido para as nossas mãos como um bem maravilhoso e instruções preciosíssimas que Tiago deixa o Espírito Santo tomá-lo para trazer a nós tesouros para a nossa vida. Ele começa essa carta falando acerca das provas, acerca das tentações. Muitos de nós não sabemos lidar com essas coisas, não é? E muitos de nós não sabemos discernir o que é tentação e o que é prova, muitas vezes. E outros, por que Deus prova a gente se Deus nos ama? Não é? Muitas vezes a gente ouve tantas pessoas falando da bondade de Deus, que a gente esquece que Deus é bom de verdade. Nós somos pessoas boas, mas não somos de verdade. Porque muitas vezes fazemos o que não devíamos fazer em nome da bondade. Só que o nosso Deus não. Ele só faz o que deve fazer em nome da bondade. Eu tinha um costume, quando ainda chegando a Anápolis, eu tinha um pensamento assim: tudo que as pessoas me pedem, uma vez que eu sou obreiro do Senhor, eu tenho que falar sim, não posso falar não. E aí, se eu falasse não, é capaz que eu morreria. Até então, nunca tinha falado não para ninguém. Só que aí eu estava sofrendo por causa dessas coisas. Aí eu estava mudando de uma casa, e como a gente tem que fazer, toda pessoa honesta e todo cristão, né, você tem que sair e deixar a casa melhor do que você chegou, não é verdade? E aí eu estava lá num depósito de material de construção e li uma frase que mudou tudo nesse aspecto para mim. Estava escrito lá: feliz, irmão Cleomar, estava escrito lá: feliz o homem que sabe ser bom sem ser bobo. Mudou tudo. Tem gente que explora a bondade do outro. Verdade, sim ou não? Porque sabe, se chegar lá e pedir, a pessoa vai e faz. Não é verdade? Vai e faz. Explora. Então, Deus não é explorado. Deus é bom do tanto que precisa ser bom. Repete isso, por favor. Deus é bom tanto que precisa ser bom. E pronto. Se Deus fizer algo para nós que nos prejudica, Ele não estará sendo bom. Ele estará sendo mal.
porque aquilo que eu desejo me faz mal, me prejudica. Então Deus é bom do tempo certo. É hora de nós olharmos para a Bíblia e conhecer esse Deus da Bíblia. Quando ele fala, o nosso Tiago, o apóstolo Tiago fala sobre provações e tentações, irmãos, e ele chega na altura dos versículos que lemos, ele revela algumas coisas. Primeiro, que Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Pastor, mas o Satanás não chegou lá diante de Deus e não falou, o Jó lá está daquele jeito. Não, foi Deus que chegou para Satanás. Satanás compareceu com os filhos de Deus, segundo o texto de Jó 1, capítulo 1, compareceu junto com os filhos de Deus ali, mas Deus estava no trono. Quem inaugura o diálogo é Deus. Se você ler o texto, Deus fala para Satanás, viste o meu servo. Primeiro fala, de onde você está vindo? Eu sou o viajante que vim, estou aí rodeando a terra, observando. Falou, aí Deus entra na história. Você viu meu servo Jó? Como ele é fiel, temente, desvia-se do mal, não tem homem como ele na terra. Aí que vem o tentador dizendo, ele é daquele jeito porque tu dá tudo. Só que, como Deus tocou no nome de Jó, quem está interessado em alguma coisa aí? Deus. Deus, nesse caso, usou Satanás para abençoar Jó. Sim ou não? Quem vai tirar tudo de Jó, deixando a terra e a esposa? O diabo com permissão de Deus, sim ou não? Jó vai brigar com Satanás? Hora nenhuma. Jó vai falar com Deus. Jó vai tratar o assunto com Deus, porque Jó é de Deus. Jó tem uma aliança com Deus. Quando a gente tem aliança com Deus, não tem nada a ver com o diabo e nada. Tem a ver entre eu e Deus. O que Deus permitiu e por que Deus está agindo, com qual propósito aquilo está acontecendo. Amém? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus prova. Amém ou não? Por que o diabo é que tenta? Porque tentação, é interessante aqui que a palavra no grego é peirasmos, né? Vem peiratso, outras palavras correlatas, mas nesse caso aqui, é uma palavra parecida, é por isso que tem algumas versões que se confundem. É a mesma palavra para falar uma coisa negativa e uma positiva. Então, o diabo tenta, porque nesse caso, ele quer a queda. Deus prova, porque nesse caso Deus quer aprovação, crescimento. E nós somos pessoas de natureza tão ruim e perversa, que a gente só cresce apanhando. Sim ou não? Quem já apanhou aí? Eu tenho umas marquinhas aqui. E tem as marcas da carreira da fé. A gente apanha, por quê? Porque a gente não obedece por obedecer. A gente tem que padecer para acordar. O ser humano difícil. Como é que Deus foi amar a gente? Isso é uma pergunta bem para fazer lá para ele naquele dia, né? Como que o Senhor foi amar nós sabendo quem nós somos? Aquele hino é perfeito, né? Como podes me amar, Deus, sabendo que se a porta tivesse aberta eu ia fugir, que depois eu ia falar que foi o Senhor que fez isso, que o Senhor que foi... E a gente tem essa mania de culpar Deus das coisas, porque aconteceu, porque que Deus não, porque que Deus aquilo. É hora de rendição. Quem prova é Deus. E aí, ele vai dizer agora sobre o que de fato é tentação. Por isso, no versículo 13, ele fala sobre essa tentação, e no 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que quer dizer cobiça, que quer dizer um apetite desenfreado, efitomia,
que quer dizer algo que a pessoa deseja para si, com um sentimento que não é aprovado, nesse caso do texto. Então, quando é que a pessoa é tentada? Pelo desejo que está dentro dela. Por isso que nós temos que aprender. Tiago vai falar lá no capítulo 4, de onde vêm as guerras e essas tentações, essas coisas que acontecem aí com vocês, senão dos apetites, senão dessas guerras que vocês não sabem travar, porque vocês querem coisas segundo os vossos desejos, para satisfazer os vossos desejos. Então, cuidado com o que você deseja, porque é nisso que tem caído muita gente. E ele vai falar no versículo seguinte, 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz. Quando o desejo concebe ou se engravida, porque aqui é de engravidar, quando o desejo se engravida, vai gerar o quê? O pecado. E o pecado vai gerar a morte. Por isso eu quero ministrar nesta noite sobre o tema pecado, um inimigo mortal. Qual que é o tema? Nós temos que olhar para o pecado como o nosso verdadeiro adversário. Não para o diabo primeiro. Porque tem gente que fala tanto no diabo que esquece que o diabo só tem acesso quando existe um pecado no crente. Ou quando Deus tem um propósito específico, e isso é raro. Mas mesmo assim não pode ter brecha. Então, meus irmãos, olha a forma que o diabo vai agir desde quando o primeiro casal está no jardim. Deus falou assim: estão todas as árvores, você pode comer, ficar à vontade, mas dessa árvore aqui, não pode, do conhecimento do bem e do mal, não pode, viu? Ok? Combinado? Combinado. Tinha todas as árvores, mas os olhos da mulher, com certeza, primeiro, né? Com certeza, dava uma olhadinha assim, eita, mas por que será que não? Por que que não pode? Sabia que a maioria dos pecados começam com essa pergunta: por que que não pode? Como assim? Se eu me sinto bem, se parece que é bom para mim, se eu amo, por que que não pode? Aí vem a serpente: é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhum, lançando dúvida. Não pode, só não pode daquela que está no meio do jardim, já confundiu. Não, Deus falou que certamente morrerá? Não, certamente não morrerá. Os dois certamente. Por que que ela aceita o certamente da serpente e não aceita o certamente de Deus? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Certamente morrerão. Por que que ela aceita o certamente da serpente? Certamente não morrerão, porque ela já está com desejo. E isso é perigoso. Quando a gente tem a vontade, e aí chega uma profecia que não é Deus que está falando, é uma pessoa que está falando, ou é o diabo que está usando alguém, dizendo: eu estou nesse negócio. Pronto, acabou. Ainda que a Bíblia diga que não é, a pessoa aceita a profecia em nome de que é. Nenhuma profecia pode contradizer a palavra de Deus. E aí a confusão vem, a mulher já está com desejo, aí diz: não, olha, dá uma olhadinha lá, concupiscência dos olhos, dá uma olhadinha lá. Viu que o fruto, que a árvore era desejável. Ela viu que era desejável. Então, às vezes, irmãos, o problema nosso é não vigiar com os olhos. Você pode ver qualquer coisa que seja desejável, mas é certo, é honesto, é para você, Deus está nisso?
Dê glória. Porque é aí que está o problema. Já pensou as pessoas saírem na rua e olhando o que é desejável e pronto, vai querer? Já pensou nisso, no que daria? Viu que era desejável. E aí o que ela vai fazer? Nasce uma vontade. Porque viu que era. Aí vem a concupiscência da carne. Viu que era desejável, agora alimentou isso, a carne vai querer isso. E aí o desejo vem para a carne. E quando o desejo vem para a carne, já é mais do que meio caminho andado, que a coisa já está feia. Quando veio para a carne, aí vem a lembrança: se tu comer, vocês vão conhecer o bem e o mal. Soberba da vida, sempre as 3 armas. Aí vai lá a mulher, pega, porque o pecado, primeiro, ele chama a atenção, viu a árvore. Segundo, forma um desejo. Terceiro, pede uma atitude. Quarto, completa a sua obra da queda. Então a mulher pega o fruto, e não só ela fica em pecado. Ela vai para o marido e diz: eu estou vivinha da Silva, toma e coma, porque é bom. Cai os dois, eles alimentam. Daqui um pouco os dois estão com vergonha, porque os olhos foram abertos, a consciência do bem e do mal agora está aparecendo para eles. Eles vão agora analisar: Deus, está na hora de Deus descer e falar conosco. Vamos fugir dele, vamos nos esconder dele. É isso que o pecado faz depois. A pessoa agora não quer ouvir mensagens que falam contra o pecado. A pessoa agora não admite que tenha que confessar, que tenha que abandonar. Ela quer fugir dessas coisas. Por isso muita gente enche as igrejas liberais, mas foge das igrejas verdadeiras. Porque a igreja verdadeira vai pregar contra o pecado. Ela vai amar o pecador, mas vai odiar o pecado, porque o pecado condena a pessoa. E aí, meus irmãos, o que acontece? Eles vão perder o jardim. Então, o diabo com o pecado, porque ele não pode tocar, mas se pecar, tem brecha. Então ele vai tentar seduzir, ele vai analisar a fraqueza. É aquela pergunta que é feita a Sansão, 16:6 de Juízes: em que consiste a sua grande força? Por que você não cai? Por que você é assim e não cai nunca? O que pode acontecer com você e que você perde essa resistência toda, essa valentia sua toda? O que pode acontecer com você? O diabo quer saber isso. Ele quer enganar nisso. Ele quer tirar a força da pessoa nisso, na queda. Porque o objetivo da tentação é a queda. Então ele age às vezes como um pescador. Já viu o pescador? Ele vai pegar. Você sabe o que é pescador, sabe? Tem gente que tem rancho por aí, irmão. Não vou falar não. Aí, irmão, o camarada está lá na represa, quer pegar tucunaré. Até agora você não tinha dado glória a Deus, rapaz. Está avivado esse irmão. Aí ele vai pegar tucunaré. Então tem a isca para pegar. O diabo faz dessa forma. Ele lança a isca certa. E qual é a isca certa? Aquilo que você está carente. Aquilo que você mais deseja. Aquilo que você se encanta. Aí ele prepara a isca. Se fosse dourado, a isca seria uma outra diferente, um pouquinho só. Paciência,
pescador profissional, eu não tenho paciência, não. Eu fico lá assim, os peixes, eu falei, fica com esse negócio, eu vou ficar, eu vou comprar 1 quilo de peixe, eu acho, fica demorando, e aqui, mosquito, você tem que jogar repelente, às vezes de repelente você comprava já 2 quilos de peixe, resolveu o assunto aí, já de comprar o repelente. Aí, ele está lá com paciência. Tem uns pescadores que nem treme, não gosta nem que faz barulho, porque ele quer pegar o peixe. O peixe, por sua vez, quando vê a isca, ele olha para a isca e fala assim, é o meu almoço. E o pescador olha para o peixe e diz, você é meu almoço. É isso que o diabo faz. A pessoa olha para o objeto desejado e diz, vai me fazer bem. E o diabo diz, é nisso que eu te pego. É hora de abrir os olhos. E pecados são os mais diversos. Às vezes, para alguém, irmãos, não tem nada a ver aquilo. E esse não tem nada a ver é o grande perigo. Não, mas aquele homem é feio. Não, aquela mulher é feia. E o diabo escolhe cara. Você sabia que a maioria das traições são com pessoas mais feias do que as oficiais? Porque quem age nisso é Satanás. Sabia que muitas traições são com pessoas mais sujas? Aliás, eu não posso usar essa palavra mais sujas. A maioria das traições são com pessoas sujas, deixando uma limpa dentro de casa. Entendeu ou não? Tem que repetir? A maioria das traições são com pessoas sujas, deixando uma limpa dentro de casa. São com pessoas desonestas, deixando uma honesta dentro de casa, que tem defeito, mas não trai. E aí vem a questão, meus irmãos. O peixe pensa que vai almoçar, e o pescador já sabe que o peixe é o almoço dele. E tem outra coisa, quanto mais bonito o peixe, mais o pescador admira, mas vai para a panela assim mesmo. Está gostando da palavra? E esse é o problema, porque o pecado, diga comigo, o pecado encanta. Ele é atrativo, ele tem uma mágica, ele tem um feitiço nele. Porque o pecado, ele veio para satisfazer o desejo da carne. E muitas vezes, a maioria de nós não estamos espirituais. É a carne que está mais forte. Põe aí 2 de Pedro 2,19 DCM. É a carne que está mais forte. E esse é o problema. Quem vence? A carne ou o espírito? Gálatas 5, 16, 17. Quem vence? A carne ou o espírito? Quem tiver... Qual que é a resposta do crente? Depende. Vai vencer quem? Quem tiver mais forte. Então, se nós não estivermos levantados espiritualmente, é fato que vai ter queda de uma forma ou de outra. E aí Jesus vem e arrocha. Em Mateus no capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte, ele vai trazer instruções tremendas e maravilhosas. Mas ele vai dizer que, vocês ouviram dizer que se alguém deitar com a mulher do outro, estou simplificando, mulher com o outro vai ter problema nisso, é adultério e tal. Eu, porém, vos digo, só de olhar, adulterou. Olhar com intenção impura, com desejo. E o diabo sabe a palavra. O diabo conhece a Bíblia mais do que todos nós estamos aqui. No original, o porquê foi escrito, quando foi escrito, a forma que foi escrito, o pensamento que foi escrito, ele conhece. Ele é um hermeneuta de primeira e um exegeta de primeira. Então, irmãos, aí ele vai agir naquilo que a pessoa deixou a carne ficar mais forte, então o desejo vai ficar mais forte. Quando a carne está mais forte,
o desejo é nem ir para a igreja e de vez em quando, porque tem consciência e precisa aliviar essa acusação que vem na mente. Quando o Espírito está mais forte, o desejo é morar dentro da casa de Deus e não sair nunca mais. Qual que é o seu desejo neste ponto de vista? Olha o que diz 2 de Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Aqui vem. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também. Outra versão diz, escravo. Você, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa sempre será escravo daquilo que o venceu. Tem gente que não consegue mais se libertar do pecado. É o mesmo pecado uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses, o mesmo pecado, porque não levanta a vida espiritual, a carne se tornou escravo, e isso aí não vai mudar. Para mudar tem que levantar a vida espiritual. O dia que você, o dia que eu, o dia que alguém encher-se do Espírito Santo, vai odiar aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado, pastor? Podíamos olhar para as palavras, amartia e outras palavras tantas falando sobre o pecado e etc. Mas eu quero resumir um pecado. O pecado é aquilo que está contra o que Deus quer. Pronto. Isso é pecado. E o que Deus quer é perfeito para nós, é maravilhoso para nós, é gracioso para nós, é poderoso para nós, é eterno para nós. E essa é a questão. Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? O pecado encanta, seduz. Diga comigo, além de encantar, o pecado satisfaz desejos. Sim ou não? Sim. O pecado satisfaz desejos até os mais loucos. Ele também, o pecado dá prazer. Sabia disso? Eu quero ser feliz. Esse é o problema. Muitos de nós correndo atrás da felicidade perdemos Jesus. Outros correndo atrás de Jesus achou a felicidade. O problema nosso é querer satisfazer as nossas vidas com aquilo que a gente pensa que é melhor. Deus é que sabe o que é melhor. Ele é Rei da glória e Senhor dos senhores, e Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece tudo. O pecado dá prazer. O pecado dá, ele dá alegria. Você acha que Absalão ficou triste quando ele pegou o trono do pai dele? Você acha que Davi ficou triste quando deitou-se com Batseba? Não, ficou alegre. Você acha que Judas ficou triste quando pegou as 30 peças de prata? Ele foi lá negociar. Pecado dá prazer, dá alegria, satisfaz. O pecado faz a gente gigante, pensa que é dono do nariz. Eu quero, é assim. O pecado exalta pessoas. Põe em lugares assim maior. Por isso que alguns crentes, até não entendendo isso, falam assim: Senhor, mas eu sou teu servo, o outro lá está melhor do que eu. Olha a casa do meu vizinho. Não tem gente que fala isso? O pecado dá vitórias. Por isso que eu acho que a grande tarefa do Espírito Santo nesses dias é ensinar a gente a ser dependente de Deus. Parar de ser dependente do que nós pensamos, do que nós achamos, qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira. Para com isso, nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Rama se vai comenasse amanda. Aleluia. Meus irmãos, é necessário entender, Sansão ficou feliz quando deitou com Dalila. Ele foi nas nuvens, tenho certeza. Ele achou que ele encontrou a pessoa mais bendita da vida dele, mais bela, a mais charmosa.
Eita, mas eu agora sou o cara. Foi justamente ela que mudou a cara de Sansão. Porque ele foi feito cego, raspou a cabeça, ficou fraco, perdeu a força e foi rodar moinho. Ser humilhado, ser zombado. Mas quando ele estava com Dalila, Sansão, olha aí, o cara é demais. Porque o pecado exalta, o pecado da alegria, o pecado da satisfação. O pecado faz o cara pensar que é o rei da cocada preta, o mais bonito de todos. O pecado faz a mulher pensar que ela é a mais bela de todas, que não tem mulher igual ela. O pecado é uma desgraça. Diga comigo, o pecado encanta, mas o pecado mata. A coisa principal que a igreja tem que fugir hoje não é primeiro do diabo, primeiro é do pecado. O pecado é tudo aquilo que você deve odiar na sua vida. Porque o pecado mata a sua comunhão com Deus. A coisa mais gostosa da vida humana, se você ainda não experimentou, lute por isso. Mas creio que a maioria que experimentou. A coisa mais gostosa da vida humana é ter comunhão com Deus. Não tem preço. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais precioso do que ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus. E o pecado mata isso. O pecado é um acusador nojento. Ele encanta, faz a pessoa cair, aí depois diz: agora se vira. É interessante que a pessoa, antes de pecar, ela disse: não tem problema, pode ser feito, pode fazer, mas depois de pecar, não precisa confessar, mas está mal. Estou olhando para os obreiros aqui, não é acusando não, irmãos, estou olhando para a gente, nós estudamos a palavra e a gente vai meditando juntos sobre aquilo que Deus está nos dando. Amém? A pessoa peca, dizendo: eu preciso ser feliz, eu preciso ser exaltado, eu preciso de vitória, eu preciso de que Deus me ajude nisso. Até ele fala. Aí cai em pecado, justificando. Depois que caiu em pecado, sente-se desligado, uma acusação tremenda na cabeça, mas continua agora com outro argumento: não precisa confessar, todo mundo é comedor de feijão, por que eu faria isso? Porque não sei o que. Aí se tornou escravo do pecado. O pecado, meus irmãos, além dele matar a comunhão com Deus, e também de escravizar a pessoa. Tem pessoas que têm pecado que é pior do que o vício de cocaína. É um pecado que a pessoa tem que passar por lá. Nunca mais quero ver, passa por lá. Já viu aquela amante? O amante sempre diz para a pessoa: olha, eu vou separar da minha esposa, é porque nós não estamos dando certo mais, eu sou infeliz com ela, não dá certo. Irmãos, eu já fui do mundo e não prestava não. Eu não sou infeliz com ela, mas fique tranquilo, olha, eu vou separar, nós vamos casar, nós vamos não sei o quê, aí vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, vai 5 anos, vai 10 anos, e a pessoa em adultério, acreditando que o cara vai se separar da esposa para casar com ela. A Bíblia abençoa isso? Deus abençoa isso? Essa pessoa pode ser feliz destruindo uma família?
mas se torna escravo. Aí o cara lá, o dia que quer deitar com ela, vai lá e fala: ó, estou chegando aí. Sim ou não? Então, escraviza, se torna um vício, se torna uma dependência. Aí a pessoa pensa que não vai ser amada por ninguém, que não pode casar com ninguém, porque a vida dela já está do jeito que está, não tem como resolver, aí já tem um filho, aí já tem um ano, já tem um punhado de coisa, e só vai. É isso que o diabo quer fazer. Porque o pecado, ele escraviza, ele mata a comunhão. O pecado rouba o jardim. Quem expulsou Adão e Eva foi a serpente. Eu falei aqui no casamento sobre a palavra que Deus nos deu. Somos nós que temos que expulsar a serpente do nosso jardim. Mas quem expulsa Adão e Eva do jardim é a serpente. Ela entra no lugar que não é dela, falando com pessoas que não são dela, uma verdade que é mentira, e destrói tudo. Olha o que o pecado faz. Não perca o seu jardim. O seu jardim é precioso, ele precisa ser cultivado. O pecado, ele mata a paz, ele traz depressão. Além de matar a paz, trazer depressão, traz desejos de suicídio. A pessoa olha o que está feito e se minha vida não tem mais jeito, a melhor coisa que tem é suicidar. E vai para onde depois disso? Suicida em pecado. O que você acha? Vai para o inferno, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde as trevas são trevas que não dá para descrevê-las. Mas aí há um convencimento: tira a sua vida, você já acabou com a sua história, as pessoas vão chorar por causa de você. Irmão, podem até chorar, mas vai passar um pouco de tempo, não vai nem lembrar de você. Levanta-te em nome de Jesus. Tome uma decisão que vale a pena tomar. Xanagado Yamas. Rabaita Nasu Ramakandarai. Irmãos, outra coisa, o pecado, além de matar, ele pede contas. É interessante que o pecado, ele é traiçoeiro tanto, que ele dá liberdade para a pessoa e depois pede conta daquilo que ela fez. É um jogo de perdição, é um jogo de morte. Vai lá, perde a sua virgindade. Você precisa de conhecer, você precisa saber como é que é, senão você vai ficar boba, você vai não sei o quê. Vai lá, seus amigos já falaram para você, suas amigas já falaram, dá o primeiro beijo, dá a primeira tragada, dá a primeira maconha, dá mais não sei o quê. Vai, você pode. Aí depois que a pessoa, ele pede conta. É igual o traficante. Dá droga de graça. Depois que viciou, paga caro. Às vezes com a própria vida, na maioria das vezes. Acorda em nome de Jesus. Danai tu comassai. O Senhor não te chamou para ser escravo do pecado. O Senhor não te chamou para viver na beira da morte. O Senhor te chamou e Ele quer te dar vida. Anaru Sherama. Aleluia. Saiba que um dia o pecado é revelado. É melhor a pessoa revelar o pecado primeiro que tudo, para naquele lugar onde se pode ser curado, somente, do que esperar Deus revelar o pecado. Eu estava pregando uma certa ocasião, numa cidade em Minas Gerais, Capinópolis,
E Deus revelou o pecado de um presbítero. Nosso presbítero está tudo lavado no sangue de Jesus. Revelou um pecado de um presbítero. Disse, quando chamou as pessoas, tem um presbítero aqui no altar que ele fez isso, isso, isso e isso, o pecado dele está exposto. Se você quer o perdão de Deus, desce do altar hoje e reconcilia com Jesus. E o cara foi humilde. Desceu do altar, não foi falar 2, 3 vezes. A hora que fechou a boca, ele desceu do altar, sou eu, pastor, eu quero esse perdão. Coisa mais linda. Feio foi pecar, mas lindo foi assumir que tinha errado. E receber o perdão de Deus, porque quando alguém aceita isso, o perdão é instantâneo. Amandarás, Amaraguá. Lembro-me da confissão de Jim Swaggart. Lembro porque eu vi no vídeo. Chorando, com lágrimas, eu pequei. Ele dizendo, eu pequei contra vocês. Eu pequei contra o meu pastor e a minha liderança. Eu peguei e foi falando, eu pequei contra minha esposa, minha amada esposa, eu pequei. No meio daquela multidão de milhares de pessoas. Ao vivo na televisão. E o cara sendo homem. Ele nos ensinou até quando foi confessar. E ele disse, por último, eu pequei contra o meu Senhor. Eu feri aquele que eu amo tanto, que eu não sei o que. Tenho certeza que quando ele estava confessando, o Senhor estava lavando ele no sangue de Jesus. Porque para Deus Ele não tem dificuldade de perdoar. Deus não tem dificuldade de perdoar ninguém. Ele tem, às vezes, a esperança que nós tenhamos o arrependimento verdadeiro. Tanakuramasai. Aleluia. O pecado mata uma família inteira. O pecado mata os sonhos dos filhos. O pecado mata as filhinhas. O pecado mata a esperança dos filhos em ter um casamento que presta, porque eles vão ficar traumatizados pelo casamento que não prestou. O pecado mata as sociedades. O pecado é a desgraça da humanidade. Acã acha que vai guardar a sua família, tomando a capa, pegando a cunha de ouro, pegando o que mais lá? Não pegue nada de Jericó. Tudo em Jericó está maldito. Aí não, capa babilônica, cunha de ouro. Assim. Eu vou tomar para mim, porque eu vou cuidar da minha família. Como que alguém pode cuidar da família com aquilo que é amaldiçoado, com aquilo que é pecado? Escondeu dentro da tenda. Capítulo 7 de Josué. O que vai acontecer? Daqui um pouco, quantos mil soldados morreram por causa disso? Além dos 3.000, o que acontece? Tem pecado no meio de nós. O líder foi orar, o Josué foi orar, chorando diante de Deus. Por que você está chorando? Por que você está orando? Não é hora. Levanta, tem pecado no meio do arraial. Tem coisa que não adianta chorar, não adianta orar, não adianta jejuar. O peso do pecado está no ar, não tem jeito, tem que primeiro tirar o pecado. Tem pecado. Aí ninguém se manifestou. Tenho certeza, se o Acã tivesse falado, eu pequei, eu errei, está aqui, teria sido perdoado. Porque o Manassés vai ser perdoado, um profano, que derramou sangue de inocente, pôs imagem de escultura no altar do templo de Deus, coisa absurda. Ele praticamente blasfemou com as suas atitudes, mas ele arrependeu e Deus perdoou na hora. Então ele perdoaria Josué, mas Josué não confessa. Josué fica calado, eu não errei, eu sou santo, eu sou puro. Sorteio, Josué. Deus revelou ele no meio de todos, porque o pecado é revelado.
Quando vai guardando, chega a hora que Deus fala, tem um presbítero aqui assim como foi lá em Capinópolis. Porque Deus já deu as oportunidades todas. O que acontece? Ô meu filho Josué, dá glória a Deus. Como é que alguém em pecado vai dar glória a Deus? Acã, meu Deus, Josué é santo. Põe santidade no Josué aí. Um dos homens mais puros e santos da Bíblia chama Josué. O camarada guardou a família, guardou a fé, foi um guerreiro. Foi fiel, foi tudo. E aí o Acã, agora é revelado. O que vai acontecer? Ele e toda a família vai morrer e um montão de pedra em cima deles. Olha o que o pecado faz. Porque o pecado pede conta. O pecado quebra a comunhão. O pecado mata a família. O pecado mata a esperança. O pecado mata casamentos futuros. Está gostando? O pecado mata vizinhos. O Jonas estava lá dentro do barco, dormindo em pecado, fora da direção de Deus, fugitivo. Ia morrer todo mundo. Aí faz o sorteio, revela o cabra. Revelou o cabra, estava dormindo lá, todo de boa, numa boa. Jogou dentro do mar. Os camaradas foram poupados. Onde tem um homem na prática do pecado, a desgraça está. A falência está. Os que estão próximos estão correndo risco de morte. O pecado, meus irmãos, mata profetas. Por causa de gente em pecado, o nosso querido Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Porque falou a verdade. Irmãos, uma das coisas mais ruins de se ouvir e ver na Bíblia Sagrada e na história, é que as pessoas em pecado não admitem os seus pecados, os seus erros, e matam os profetas ainda. Está mentindo. Não precisa ser duro desse tanto não. É pitbull, é não sei o que. Esse homem não ama ninguém. Esse homem tinha que ter sido não sei o que, e aquela coisa toda. Mas esse homem está falando a palavra que Deus revelou para ele falar. Esse homem está pregando o que o Espírito Santo está dando para ele pregar. Não é esse homem, é a palavra desse Deus. Coloca o maná charamai. O pecado DCM, 1 de João 3,8, muda a filiação. A pessoa passa de filho de Deus para filho do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, é uma afirmação. Quem vive na prática do pecado, quem está dizendo isso é o Lindomar ou é a Bíblia? Quem fica com a Bíblia? Quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora, olha para esse versículo. Quem são as obras do diabo? Uma pergunta de hermenêutica. O que são as obras do diabo no versículo? A prática do pecado. Então, irmãos, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, não permanece, não tem prática. Pode escorregar, aconteceu, confessou, deixou, lavou, limpou, levantou e não cai mais. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, então o pecado muda a filiação.
Não adianta fazer parte da igreja, tomar a Santa Ceia sem confessar, tratar o seu pecado. A Santa Ceia não salva, a Santa Ceia não traz comunhão, a Santa Ceia não liberta, a Santa Ceia não vai fazer diferença, pelo contrário. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que a Santa Ceia mata, a Santa Ceia adoece e a Santa Ceia enfraquece. Porque não discerne o corpo e condena, porque não discerne o corpo. Então, se participar da ceia sem discernir o corpo é santo, o corpo é puro, o corpo é de Cristo, o corpo é lavado e limpo. Aí pensa que participando da ceia, aí vem a fraqueza, a enfermidade e a morte. É o contexto. Então, o pecado muda a filiação. Deixou de ser filho de Deus, agora é filho do diabo. É o que está escrito, sim ou não? O pecado mata a salvação eterna. Hebreus 6, de 4 a 6. O pecado mata a salvação eterna. E percebam, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que está falando de gente convertida, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, olha que experiência, e recaíram, ou seja, caíram outra vez, e recaíram, isso é impossível, que seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que ele está dizendo? De gente que teve a experiência e nasceu de novo, que agora por causa dessa vida que escolheu viver, que caiu nela, se tornou presa dela, chega ao ponto que não tem jeito mais, porque não tem como Jesus vir de novo e morrer crucificado por essa pessoa. Ou seja, o pecado mata, chega a matar a salvação eterna. Hebreus 10, 26 e 27. Vamos confirmar isso? Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? É livre e espontânea vontade. Você sabe que é pecado, você sabe que é errado, você sabe que não deve, mas mesmo assim se lança. Se pecarmos voluntariamente, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, quem está ouvindo a verdade aí? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por isso que Hebreus 2 diz para nós, versículo 3 por ali, 4, para nós não negligenciarmos tão grande salvação. Ai que plana sai, nenhum de nós merecíamos ser salvo, nenhum de nós tínhamos tanta coisa boa em nós, para que Ele viesse e desejasse nos salvar, não, Ele teve que morrer no nosso lugar, nós éramos miseráveis pecadores, homens sem Deus, mulheres sem Deus, vida sem Deus, mas Ele nos amou primeiro, Ele veio dar a sua vida por nós, foi Ele que nos lavou, foi Ele que nos limpou, foi Ele que nos santificou, Ele pegou o que não prestava e agora nos tornou filhos de Deus. Não negligenciemos tão grande salvação. Por que esta palavra, pastor? Porque Deus quer nos remir, nos lavar, nos limpar, nos converter de volta ao lugar onde nós somos salvos, onde nós somos filhos, onde nós somos herdeiros e co-herdeiros, onde nós somos igreja, onde nós estejamos prontos para subir no arrebatamento naquele dia. Odeie o pecado, aborreça-te do pecado, vire as costas para o pecado.
Por isso, no capítulo 4, tão conhecido de Gênesis, versículo 7, Deus chega para Caim, cheio de amor, cheio de ternura. O nosso Deus é bondoso, Ele é sempre bom. Ele é bom o tempo todo, Deus é bom. E Ele chega e diz, olha a bondade de Deus. Ô Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ele está dizendo, meu filho, você fez errado, mas faça certo agora. Se você fizer certo, você vai ser aceito. E se não fizeres bem, escute, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, sobre ele deves dominar. O que Caim faz? O que alguns podem fazer nesta noite, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, virar as costas e continuar com o seu propósito de pecado. Porque Caim vai fazer isso. Ora, eu vou matar Abel. O que Abel fez contra ele? O pecado cega as pessoas. O pecado faz a gente cobrar onde não há dívida. O pecado faz a gente fazer inocentes morrerem. Davi matou Urias porque pecou com a esposa dele. Com a espada de Amon ele mata Urias. O pecado cega. O pecado é um abismo chamando outro abismo, uma miséria chamando outra miséria, uma desgraça chamando outra desgraça. É uma coisa infernal. É um casamento chamando outro casamento, e o outro casamento chamando outro casamento. Ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me gosta. Será que não é hora de você mudar? O senhor está pegando para nós, e essa palavra não está falando nada com o senhor, está falando tudo, irmão. A palavra fala para mim, a palavra fala para você, mas alguém tem que pregar. Posso pregar? Kanamaru Shanai. O pecado mata. Tem saída, pastor? Pergunte. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o Batista, olhando para frente, ele vê alguém que está se aproximando no Rio Jordão. Eu imagino que era o andar mais especial que alguém pode imaginar. E quando João olha, ele vê como o sinal que Deus deu a ele, uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea vindo sobre ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29. É esse aí que eu falei para vocês, é ele. Eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. É ele que vem agora para mim, mas ele é antes de mim, ele é antes de todas as coisas. É esse aí que eu vou dizer daqui a pouco, convém que ele cresça e que eu diminua. Existe uma solução para quem está em pecado. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Ele veio verter o seu sangue puro, carmesim inocente, e o seu sangue compra homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele veio verter o seu sangue, e aquele que está em pecado, ele confessando e deixando o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que diz Romanos, DCM, capítulo 6, versículo 17 e 18, para a alegria da nossa alma, enquanto há tempo. Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, diga,
que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eita, namasso camandaia, aleluia. 1 de João 3,8 que nós citamos: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, aleluia. As obras do diabo são destruídas pelos filhos, aleluia, pelo Filho de Deus. Aí vem Atos 2,38 para a gente encerrar. Atos 2,38 é uma resposta tão citada aqui. E disse-lhes Pedro disse a quem? Aos varões que viram toda a glória do descer do Espírito Santo, a pregação de Pedro, aquela manifestação, todos falando, cheios do Espírito Santo, falando as línguas dos homens de outras nações, aquela coisa mais linda. Aí os varões chegam para Pedro e falam assim: nós queremos o que vocês têm, nós queremos o que vocês receberam, nós queremos o mesmo que vocês, varões, irmãos meus, que faremos, fala para nós, que faremos? Quem quer aquilo que Deus tem? Quem quer aquilo que Jesus veio trazer? Quem quer aquilo que só Jesus pode dar? Quem quer a salvação? Disse-lhes Pedro: para vocês que querem, para nós que queremos, para todos que vão querer, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Outra versão diz mais claramente: para que sejam apagados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem jeito? Tem jeito. Por que Pedro não disse? Eu gosto de conjecturar a respeito disso. Por que Pedro não disse, quando ele disse: que faremos, irmãos? Por que Pedro não respondeu o que Jesus respondeu ao jovem rico? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e você vai ter um tesouro no céu. Por que Pedro disse arrepender? Porque agora é a mensagem da cruz. A pregação agora é do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo prega: que Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai buscar a sua igreja. E se alguém quer Ele, tem que se arrepender dos seus pecados, mas acima disto, tem que se arrepender de ser pecador, de ser praticante do pecado. Tem que ter arrependimento em nós. Pastor, resume para mim, por favor, o que é o arrependimento que eu devo ter? É abandonar o caminho perverso, é abandonar a sua vida pregressa, é abandonar as coisas que são do mundo, e voltar-se para Deus, e amá-lo de todo o coração, e amar as pessoas que estão próximas, e amar a santa palavra de Deus, e lutar todos os dias para obedecer os seus mandamentos. Isso é arrependimento real. E quando isto for feito, vire as costas para o pecado. Tenha medo de pecar. E se porventura pecar, vamos lá, 1 de João 2,1 para a gente encerrar. 1 de João 2,1. Olha o mandamento que João, o discípulo do amor, dá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não. Outra versão: filhinhos, não pequeis. É mais direta. Depois, quando vocês forem colocar, ao invés de colocar corrigida fiel, coloca corrigida e atualizada. Olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o que ele está trabalhando aqui? Que pode acontecer, e não que isso aconteça. Sim ou não? Dá para entender, sim ou não?
Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Fique sobre os pés. Aramassu te carabas. Andake narashi mianai. O seu pior inimigo, o meu pior inimigo, não é o diabo, é o pecado. Quem está nos analisando, nos vendo, todos os dias, é aquele que vê tudo. E ele não olha para nós, Favarão, como nós olhamos um para o outro. Ele olha de dentro para fora. Ele olha primeiro o interior. Ele olha a alma, o cerne, a essência de quem está ali. Por isso que ele vai contrariar muita gente. Porque as pessoas olham de fora e analisa muitos outros como, coitado, meu Deus, quem é este? Mas Deus olha, Jesus olha a essência. A igreja olhou para Saulo e disse: esse homem tem que morrer. Esse homem está consentindo a nossa morte, está perseguindo a igreja. E agora eu fiquei sabendo que ele pegou cartas para Damasco e quer matar pessoas. Esse homem tem que morrer. Jesus olhou para ele. Esse aí vai ser um grande evangelista. Ele por mim morrerá. Olha a forma. Às vezes a gente olha para o irmão e fica julgando o irmão. Para com isso. Julgue-se a si mesmo. De que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Deus está olhando certos irmãos que talvez estejamos rejeitando. E Deus está dizendo: vai morrer por mim. É ganhador de almas. É instrumento meu. É instrumento para mim. Porque Deus, Ele olha assim. Ele falou para Samuel: Samuel, você está olhando o exterior. Eu olho o interior. Eu vejo é lá dentro, Samuel. Eu vejo a essência, Samuel. E aí isso tanto nos alegra quanto nos aperta. Porque o que é que está dentro de nós? É a pergunta. Deus quer nos abençoar nesse ano vindouro. É hora de tirar tudo que desagrada a Deus. É hora de arrependimento. É hora de nos arrepender de coisas que às vezes a gente nem percebe que são elas que estão nos aprisionando. Deus já te deu um casamento? Você já é casado? Quantos casados tem aqui? Cura este casamento. Pare de pensar na possibilidade de outro. Muitos de nós pensamos mais em nós do que na vontade de Deus. É a vontade de Deus curar todos os casamentos. Será que tem alguém nessa noite que tem algo para se arrepender? Será que tem alguém nessa noite que ouviu a mensagem e a tomou como vinda de Deus? Porque o pecado é um inimigo mortal, mas Jesus, Ele é o melhor amigo que alguém possa conhecer.
Tanakarashai, quando ele diz sobre estes, tentação, queda, ele vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É Ele que, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele veio nos salvar primeiro, nos tornar povo seu. Vire as costas para as tentações, vire as costas para o pecado, seja aprovado. Tiago diz no capítulo 1, pelo menos duas coisas que eu tenho que ter. Primeiro, sabedoria, e se eu não tiver, que eu busque, porque o Senhor vai me dar. Sabedoria para quê? Para viver a verdade, para entender que a aprovação, eu tenho que me alegrar nela, porque a aprovação me trará a coroa da vida. E ele pede outra coisa: que eu tenha fé, que eu não seja como a onda do mar que vem, que duvida. Esse homem não espere que vá receber alguma coisa de Deus, tem que ter fé. Receba a palavra pela fé, em nome de Jesus. Receba a sabedoria para viver a vida, olhando para cima, de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu preguei a tua palavra, eu falei as tuas verdades, ó Deus. Nós ouvimos a palavra. Agora venha sobre nós com a graça maravilhosa, com a unção do teu Espírito. Arranca de nós o que não presta, ó Deus. Nós nos arrependemos dos pecados, das falhas, dos pensamentos, dos sentimentos que não agradam ao Senhor, do ir e vir que não agrada ao Senhor, das ações, das reações. Nós nos arrependemos, ó Deus. Venha e nos lava no sangue da nova aliança, o sangue de Jesus remidor. Vem, nos purifica de todo pecado. Esta pessoa que está em adultério precisa confessar. Convence ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Convence cada um que precisa confessar, que precisa tratar. Espírito Santo, traga salvação para todos nós, traga libertação para todos nós. Remova de nós tudo que nos impede de estarmos prontos para que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo querido, Espírito Santo convencedor, Espírito Santo consolador. Vem com graça, vem despedaçando todo o domínio do pecado, vem despedaçando toda a cegueira do pecado, vem despedaçando toda a maldição do pecado, vem arrancando todo o mal que fez pessoas presas do pecado. Liberta, libertador, liberta, libertador, liberta agora, arranca o mal agora. Arranca a cegueira agora, arranca a surdez agora, tira as escamas agora, tira em nome de Jesus o mal agora, Baraka Sandaraia. Tira o encantamento do pecado, tira o feitiço do pecado, tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira tudo que o pecado quer matar, que o pecado matou. Faz uma obra de ressurreição nesta hora, opera maravilha, meu Pai. Vem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem, Cordeiro Santo, Filho eterno de Deus, maravilhoso, Verbo da vida. Vem para nós, vem nos lavar, Senhor. Arabacarabassuramai.